Oi, meu nome é Bruno, estou dando início à leitura do livro Publicidade Digital e Proteção de Dados Pessoais, O Direito ao Sossego, de Arthur Pinheiro Bassan, editora Foco. Também quero pedir para vocês curtirem, compartilharem os vídeos e falar aqui que eu sou contra, a pirataria, a falsidade, o plágio, qualquer tipo de imitação. Estamos aqui lendo parte deste livro e publicando no canal Livro Raiz, somente para o hábito de influenciar a leitura, Para influenciar a leitura, o hábito de ler. E é isso, vou dar início à leitura do livro. E também eu estou aberto aí a poder receber novas leituras aí de quem quiser poder colaborar com o canal, quem acha interessante. Eu estou recebendo aí, a gente combina, um livro aí em comum, tem que ser um livro que tenha interesse ao canal, e aí a pessoa lê, me manda o áudio e eu edito e mando pro canal, subo pro canal. É isso. Sobre o autor. Doutor em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, mestre em Direito da Universidade Federal de Uberlândia, pós-graduado em Direito Constitucional aplicado da Faculdade Damásio, professor adjunto da Universidade de Rio Verde, professor universitário da Universidade Estadual de Minas Gerais, associado titular do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, IBERC. Prefácio. É com grande alegria que apresento a obra de Arthur Pinheiro Bassan, Publicidade Digital e Proteção de Dados Pessoais, O Direito ao Sossego. Livro oriundo da sua tese de doutoramento na Unicinos, cuja banca examinadora tive a honra de compor. A matriz personalista e solidarista do projeto constitucional impõe a revisitação dos tradicionais institutos da propriedade, autonomia privada e da família, em função do pleno desenvolvimento da dignidade da pessoa, de maneira dinâmica e fluente, acompanhando os novos danos trazidos pela sociedade da informação. No primeiro capítulo, a tutela do sossego frente às mudanças de paradigmas nos direitos fundamentais, o autor aborda o desenvolvimento histórico da privacidade, do Estado absolutista ao Estado social, passando pelo Estado liberal, chegando à globalização, com o descompasso entre os efeitos das novas tecnologias e a transformação das instituições jurídicas, que acabaram se tornando inadequada para a organização social do futuro. A mudança de paradigmas. Na evolução do modo de produção, na sociedade das pistas, de que os direitos fundamentais, sob novas ameaças e riscos, dependem de releituras, metamorfoseando-se sempre que seja necessário proteger a pessoa humana, sobretudo quando valores primordiais à dignidade, como os dados pessoais, tornam-se objeto de troca no mercado. Na sociedade da informação, o direito do consumidor, face à sua origem constitucional, é um direito humano, elemento fundamental para a construção da tese do direito ao sossego na internet, a ser exercido em face do poder do mercado, interconectado por um sistema nervoso eletrônico, cuja força decorre da acumulação e circulação de informações. Como observa cirurgicamente o autor, ao argumento de promoção das liberdades individuais, inclusive negociais, é que os consumidores se tornam ainda
mais vulneráveis na internet, considerando ainda os deveres laterais, anexos ou instrumentais de conduta decorrentes da boa-fé objetiva. No segundo capítulo, a publicidade e o dever de respeito aos direitos da personalidade e o contexto informacional, ressalta o autor que o fato de se enquadrarem estes como direitos absolutos, trazendo consigo um dever geral de abstenção e a sujeição frente a todas as pessoas, ressalta o direito ao sossego, enquanto concreção da integridade psíquica, considerado ainda o direito à proteção de dados pessoais como direito fundamental autônomo. A formação dos bancos de dados, com informações personalíssimas, utilizadas para a formação dos chamados perfis de consumo, podem gerar a discriminação abusiva do consumidor, em função de critérios como sua renda, idade, hábitos ou preferências, atingindo-o em sua privacidade. O autor remete às lições de Stefano Rodotà, que descreva a formação de um corpo eletrônico, um novo aspecto da pessoa natural, que não ostenta apenas a massa física, ou um corpus, mas também uma dimensão digital, através de ferramentas de coleta, classificação, arquivamento, avaliação e sistematização. Outra expressão, cunhada por Roger Clark, é a persona digital, que corresponde a um modelo de um indivíduo, ou seja, uma representação simplificada de apenas alguns aspectos da realidade relacionada à pessoa. A maior parte dos bancos de dados, na visão de Pierre Levy, são antes espelhos do que memórias. Espelhos, os mais fiéis possíveis do estado atual de uma especialidade ou de um mercado. O autor propõe a necessidade de revisitação da problemática concernente à tutela dos direitos da personalidade, indo além da garantia do corpo livre, seja físico ou eletrônico, e também tutelando a concepção física das pessoas. Nas suas palavras, uma vida digital que não permita o pleno exercício da autonomia, no contraponto à exteriorização interrelacional que conecta indivíduos nos planos concreto e virtual, implicaria violação, também, do conjunto de aspectos relativos à moderação da exposição e à delimitação de expectativas justas de liberdade, direito intimamente ligado à ideia de privacidade. O autor menciona uma verdadeira reinvenção da privacidade, tendo esta adquirido um caráter positivo e fazendo emergir a dimensão da proteção de dados pessoais, ao passo que a construção da identidade fica entregue por completo aos algoritmos. A evolução da tecnologia conduziu a uma transformação no modo de ser, ver e ser visto na internet. A autodeterminação informativa na defesa dos consumidores vulneráveis significa, como bem antevê o autor, permitir ao usuário ou internauta não apenas o direito de aquietar-se ou de não se manifestar e reservar-se a sua própria privacidade, mas também o direito de controlar o grau de sua exposição aos incessantes fluxos informacionais, que têm potencial de assolá-lo e perturbá-lo. Diante disso, ganha especial reforço e destaque, sobretudo na LGPD, a função do consentimento da pessoa. Por outro lado, surge a técnica capaz de elaborar o perfil de comportamento da pessoa a partir dos seus dados pessoais, denominada profiling. Com base nessa sistemática, os dados são tratados por diversos métodos a fim de obter uma meta-informação, ou seja, através de um conjunto
de comportamentos, hábitos, preferências e desejos, traçando-se um quadro com possíveis decisões futuras. O controle promovido pela Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, como destaca o autor, é cada vez mais essencial no mercado de consumo, tendo em vista a presumida vulnerabilidade dos consumidores quanto aos poderes privados. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ao proteger o tratamento de dados pessoais, não reduz a autonomia do consumidor no controle dos seus dados, mas, ao contrário, busca garantir a sua liberdade efetiva, a partir do respeito à boa-fé objetiva e às suas legítimas expectativas. No capítulo 4, as publicidades importunadoras e o dano de assédio de consumo, ressalta o autor que a forma mais eficiente de instrumentalizar a tutela do sossego, no sentido de não ser importunado por publicidades, é a responsabilidade civil, tanto no seu aspecto preventivo quanto repressivo, em contraposição ao chamado mercado da atenção. A partir do profiling, os dados são tratados por diversos métodos a fim de se obter uma meta-informação, de modo que, através de um conjunto de comportamentos, hábitos, preferências e desejos, é traçado um quadro com possíveis decisões futuras. Tais técnicas, além de violarem o direito ao sossego dos consumidores, infringiriam princípios específicos da proteção de dados pessoais, em especial o princípio da finalidade. A prática do profiling é descrita em dispositivo isolado da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dedicado à anonimização, no artigo 12, parágrafo 2º. Poderão igualmente ser considerados como dados pessoais para os fins desta lei, aqueles utilizados para a formação de perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada. Mesmo com a entrada em vigor da LGPD, grande nebulosidade continua a pairar sobre os processos utilizados para o monitoramento social e a efetividade dos direitos fundamentais dos consumidores usuários, haja vista a opacidade algorítmica imperante. O capitalismo de vigilância é alimentado por processos comportamentais preditivos, que antecipam o que o consumidor fará agora, logo e em seguida, automatizando as decisões dos consumidores. Após delimitar a evolução histórica das leis de proteção de dados pessoais no mundo, o autor destaca a importância de um modelo de lei geral, destacando a figura da autoridade administrativa, construindo-se uma arquitetura que busca consolidar a proteção de dados como um setor de políticas públicas, responsável pela implementação da legislação de uma cultura própria. Embora reconheça que a publicidade deriva da livre iniciativa econômica e da livre concorrência, o autor afirma a necessidade de imposição de limites publicitários, em especial diante da necessidade de preservar a autonomia dos consumidores que a recebem, além de outros direitos básicos, como a integridade psíquica, representada pela faceta negativa do direito à proteção de dados pessoais, na figura do sossego. A publicidade não permite abusos que instigam e assediam ao consumo patológico, por meio da manipulação, visando ao despertar de desejos excessivos e irrefletidos através do uso de dados pessoais. Fato é que não pode haver liberdade sem a responsabilidade de todos os atos sociais, em face do projeto constitucional solidarista. Os perfis comportamentais são tratados no artigo 12, parágrafo 2º da Lei Geral da Proteção de Dados, assim como no artigo 20, havendo grande obscuridade quanto
aos algoritmos empregados na sua criação, as chamadas caixas pretas, black box, que podem causar danos variados, não apenas quando incorrem em erros estatísticos ou análise preditiva, mas também quando implicarem envio massivo de informações. Dentre as técnicas de marketing importunadoras, o autor destaca o microsite, o banner, o pop-up, os links patrocinados, o e-mail marketing, o adverlog, o search engine marketing, o podcasting e os spams. A publicidade, lembra o autor, já foi comparada às práticas de guerra psicológica, desenvolvidas com o objetivo de afetar a saúde mental dos destinatários e abalando subliminarmente a moral das pessoas, empregando publicidade de maneira orquestrada para atingir o ponto fraco do ser humano, a emoção. As tecnologias, afirma o autor, afetam não só o comportamento das pessoas, como a própria condição humana, transformando a sua percepção, interpretação do mundo e o seu contexto emocional e intelectual. A internet foi projetada intencionalmente para ser um sistema de interrupção, isto é, direcionada a dividir a atenção. Interrupções frequentes dispersam os pensamentos do destinatário, enfraquecendo a memória e deixando os usuários sujeitos à tensão nervosa. O excesso de informação é empregado para confundir e perturbar emocionalmente o consumidor, que é atingido por um turbilhão de mensagens, imagens e ofertas, tornou-se um observador efêmero, saltitante e rasante. O dano decorrente do assédio de consumo, enfatiza o autor, caracteriza-se como lesão à esfera existencial, tendo por consequência uma interrupção na existência digna da pessoa humana, a partir do impedimento para a realização das atividades cotidianas, retirando-se ao consumidor a autonomia necessária ao consumo consciente e saudável. Citando Daniel Solovey, no contexto da expressão acúmulo de informações, o autor remete à prática reiterada ou até mesmo incessante de determinadas atividades, seja pelos particulares ou pelo Estado, como o registro, o uso, a análise, a combinação e, por vezes, a exposição, acarretando verdadeira ameaça às pessoas. A tutela dos direitos fundamentais, lembra o autor, é necessária para impedir que o avanço tecnológico viole o direito das pessoas de usufruírem da navegação na internet sem interferência alheia e sem pressões para o consumo desenfreado, violador do sossego e da vida substancialmente livre. A privacidade, inclusive sob o viés da proteção de dados pessoais, enquanto direito fundamental, também qualificado como direito da personalidade e direito básico do consumidor, enquanto situação jurídica existencial, reclama ampla tutela e promoção, tanto no âmbito material como no âmbito processual, considerando os aspectos preventivos da responsabilidade civil por meio da tutela inibitória. Fato é que, ao mesmo tempo em que os provedores desenvolvem ferramentas e aplicações cada vez mais sofisticadas para a captação dos dados e categorização dos consumidores, pressionam para que a legislação os isente de deveres e obrigações no tocante à proteção dos dados pessoais dos usuários, que emerge como um direito fundamental autônomo em face da evolução histórica da privacidade. A evolução da sociedade da informação, por um outro lado, impôs aos Estados um dever consubstanciado na promoção de um equilíbrio entre os valores em questão
desde as consequências da utilização da tecnologia para o processamento de dados pessoais, suas consequências para o livre desenvolvimento da personalidade e sua utilização pelo mercado. O autor desenha a metáfora do habeas mente como garantia contra as publicidades virtuais que utilizam dados pessoais da pessoa conectada em rede, assediando ao consumo e, consequentemente, perturbando o sossego dos consumidores. O reconhecimento da dignidade humana pressupõe a efetiva tutela das potencialidades e liberdades físicas, corpo e psíquicas, mente. O autor, igualmente, menciona a teoria do desvio produtivo do consumidor como uma das possíveis respostas à ingerência na esfera existencial dos usuários da internet, envolvendo valores como o trabalho, o lazer, o descanso e o convívio pessoal. O tempo do consumidor compõe o dano ressarcível, assim como os demais danos existenciais da sociedade da informação. A responsabilidade do fornecedor não pode ser eliminada sob a alegação de que o ambiente da internet é de difícil regulação, sendo, por excelência, um espaço de liberdade. Isso seria defender uma imunidade aos valores fundamentais do ordenamento, em especial no tocante ao livre desenvolvimento da pessoa humana, face às publicidades importunadoras, que se valem de dados pessoais, inclusive sensíveis. Os aspectos ligados à segurança da informação e, em especial, da governança corporativa, compliance, para a proteção de dados pessoais, contemplados nos artigos 46 a 51 da Lei Geral de Proteção de Dados, servem de reforço à proteção do sossego do consumidor, prevenindo situações de tratamento inadequado ou irregular. O autor é professor adjunto na Universidade do Rio Verde, bacharel e mestre em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e doutor pela Universidade do Vale dos Sinos, atuando sobretudo na área de direitos fundamentais e dos novos direitos. A pesquisa é densa e caudalosa e certamente encantará o leitor, merecendo todo o destaque na literatura jurídica nacional. Rio de Janeiro, dezembro de 2020. Quem escreveu isso foi Guilherme Magalhães Martins. Apresentação. Se você não está pagando por um produto, é sinal que o produto é você. Esta frase, proferida pelo jornalista norte-americano Andrew Lewis no documentário O Dilema das Redes, é cada vez mais verdadeira e destrói a ilusão de gratuidade na internet. Os dados são a nova riqueza do sistema capitalista, que já foi agrário, industrial e hoje se nutre dos dados pessoais. A essência do negócio eletrônico está na conexão em rede, interativa, baseada na internet, entre produtores, consumidores e prestadores de serviço. A rede é a mensagem. No dizer do grande sociólogo das redes, Manuel Castells, no livro A Galáxia da Internet, Reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Neste contexto, pergunta-se: por que proteger os dados pessoais? A necessidade surge porque os dados congregam informação, a principal riqueza do século XXI, como já revelou a revista The Economist, suplantando formas até então tradicionais como o petróleo. A sociedade em rede já estava em franca evolução, quando se operou a pandemia da Covid-19, fazendo com que as relações virtuais crescessem em escala exponencial. Assim, as pessoas ficaram em sua casa, em isolamento social, e atividades que eram feitas de modo presencial passaram a se travar pela internet. Deste modo, o crescimento da utilização das novas tecnologias cresceu em escala global,
Porém, trata-se de um fato complexo que tem pelo menos dois aspectos, o positivo e o negativo. O positivo é que a internet permitiu a interação social, senão o isolamento social teria sido ainda mais penoso. Sem a possibilidade de conversar com amigos e familiares, fazer reunião de trabalho, utilização para as aulas síncronas, telemedicina, operações bancárias e comércio eletrônico. Entretanto, existe o outro lado da moeda, que seja, diante da enorme circulação dos dados, ocorre algumas vezes a apropriação indevida desses. O cidadão, usuário, é ludibriado com algumas plataformas que oferecem serviços que, a princípio, se mostram gratuitos. Pode não haver a prestação pecuniária típica, porém, a troca se dá pela captura da informação. Deste modo, os dados pessoais são apreendidos pelas plataformas digitais, sem o consentimento e capturados para fins diversos, que vão desde utilização para oferta de bens e serviços, que é feita a partir do perfil do consumidor, até comprovações, como a utilização para efeitos políticos revelado no episódio de Cambridge Analytica. No Brasil, em virtude da pandemia, as empresas de telefonia ficaram obrigadas a passar dados de saúde ao IBGE, por determinação da medida provisória 954 de 2020. O STF, no julgamento da AD 6.387, 6.388, 6.390 e 6.393, e publicado em 12 de 11 de 2020, entendeu que tal não era possível, uma vez que as circunstâncias de utilização e preservação dos dados não estavam corretamente delimitadas, havendo riscos a milhões de usuários brasileiros. Foi uma decisão histórica e importante, comparada à proferida pelo Tribunal Constitucional alemão, quando julgou a inconstitucionalidade da Lei do Censo, em 1983. O STF deu guarida à proteção de dados, quando se tem Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em setembro de 2020, e tramita a PEC de 17 de 2019 com o objetivo de prever um novo direito fundamental. A legislação brasileira está em sintonia com o desenvolvimento do tema, que ocorre no continente europeu há 5 décadas e que culminou com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia de 2016. Por isso, uma síntese feliz no título da obra de Antônio Henrique Pérez Luno, indagando se as relações da internet serviriam para fomentar a efetividade dos direitos humanos ou para fortalecer os aspectos de consumo na sociedade atual. Deste modo, a obra intitulada Publicidade Digital e Proteção de Dados Pessoais, O Direito ao Sossego, de autoria de Arthur Pinheiro Bassan, publicada pela editora Foco, é livro que é extremamente importante. Esta obra jurídica é fruto da tese doutoral defendida pelo autor,